Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o programa Strong On, nosso programa de debates, conversas, assuntos econômicos, de negócios, administração, direito, publicidade. E hoje a gente está aqui para receber os professores Walter Pomieri. Seja bem-vindo, Walter, nosso professor, Obrigado. doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. E o professor da casa também, professor Rafael Bicudo, nosso professor especialista em Desenvolvimento Econômico, doutorando em História Econômica pela USP. Sejam muito bem-vindos. Vamos bater um papo hoje sobre cenário econômico atual, desafios de crescimento da economia brasileira. E é isso. Vamos bater um papo então, professores? Vamos lá. Eu vou começar perguntando para vocês sobre trivial, discutir um pouco sobre a nossa situação econômica, sobre o atual cenário, que é um cenário complexo, não só interno, mas externo, envolve uma questão de pós-Covid agora, guerra. Como que vocês enxergam toda essa situação para o Brasil? Sejam bem-vindos novamente. Obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui junto com o professor Walter, o professor Eduardo Becker, para discutir a economia brasileira, o cenário atual. Acho necessário a gente pegar um pouco, o cenário, enfim, anterior, do ponto de vista mais estrutural, para chegar até os dias de hoje. Então, se a gente olha o Brasil, de 50 a 80, o Brasil cresceu uma taxa de 7,5% ao ano. Aí nós tivemos a crise da dívida na década de 80, a economia brasileira apresentando depois um cenário bastante complicado do ponto de vista inflacionário. E na década de 90 tivemos o quê? Um processo de reformas liberais, de abertura, privatização, liberalização financeira. E depois, nos anos 2000, na primeira década, tivemos um ciclo de crescimento. E na segunda década dos anos 2000 para cá, a gente entrou num período de estagnação bastante complicado, eu digo principalmente de 2014 para cá, e não vem conseguindo crescer. O cenário atual, ele vem sendo bastante caracterizado por uma taxa de desemprego bastante elevada. Nós temos também a questão da desindustrialização, que eu acho importante a gente tocar aqui. Da década de 90 para cá, o setor industrial vem se enfraquecendo bastante. E uma perda de força brutal da taxa de investimento. Então, acho que mercado de trabalho, essa questão da desindustrialização e também a perda de fôlego da taxa de investimento explicam muito dessa estagnação que a gente vem apresentando de 2014 para cá. E, Walter, você concorda? Qual a sua visão do cenário econômico atual? Você concorda com o Rafael? As coisas estão realmente complicadas? Concordo muito com o Rafael com essa necessidade de olharmos, ao analisarmos a conjuntura, temos que olhar também a estrutura, as últimas décadas, os últimos anos. Voltar um pouco num período mais recente, que até 2014 nós estávamos avançando no crescimento econômico, uma recuperação em aspectos positivos no mercado de trabalho, em vários aspectos. Por exemplo, estávamos aumentando um grau de formalização da economia, um aumento do salário médio, uma diminuição do desemprego, uma queda da desigualdade da renda do salário. Tudo isso foi desmoronado na crise de 2015 e 2016 e nós ainda não nos recuperamos. Hoje, o nosso mercado de trabalho ele está totalmente precário e, na pandemia, houve um prejuízo, claro, pelo fechamento das atividades. E o que a gente tem que lembrar é que, quando veio a pandemia, estávamos já numa crise. Não tínhamos nos recuperados de uma crise. E quando a gente compara com outros países, não tem como comparar o efeito da pandemia no Brasil com um país que, antes da pandemia, estava numa situação muito mais robusta na economia, na indústria, no mercado de trabalho. Acho que é um ponto muito importante para a gente se atentar. Legal. E a gente estava conversando antes da nossa conversa aqui, que
tinha lido um artigo do professor Sandro, professor da casa também, de 2008, falando sobre planejamento econômico, que o Brasil olha muito no curto prazo e a gente acabou esquecendo o planejamento de longo prazo, né? O Rafael aqui dá aula sobre isso. Perfeito. É uma coisa muito importante, né? Perfeito. Duas coisas, né, que são importantes que a gente destaque aqui, né? Essa visão curto-prazista, né? Enfim, os problemas eles vão aparecendo, é como se não houvesse uma estrutura por trás que determinasse, né, uma série de fatos que vão ocorrendo, e aí você toma algumas medidas pontuais acreditando que já, né, o problema tenha sido minimizado. Então, existe essa ideia, né, de planejamento que nós precisamos resgatar. O Brasil, se nós olharmos para trás, ele teve um planejamento, seja, né, ali no Juscelino, seja no segundo período Vargas, enfim, o segundo PND, né? Então, essa ideia ela é fundamental, porque havia um norte, né, onde você queria chegar, né? E hoje você tem medidas que elas geram um efeito, muitas vezes, no curto prazo, mas elas não vão na raiz, né, dos problemas. E eu acho que um outro ponto também a destacar, Becker e Walter, né, é a questão da própria disciplina, né, da economia, a teoria econômica de uma forma geral. Parece que existe uma única visão, às vezes, sobre economia. E nós estamos diante de uma ciência que nos permite, né, se deparar com uma série de teorias que não necessariamente essas teorias respondem a um dado momento, mas há uma insistência muito grande de seguir um único caminho. A ciência econômica, ela é bastante vasta, né, com várias escolas de pensamento econômico. Então, eu acho que o pluralismo, né, no Brasil deveria ser muito mais enfatizado, né, dentro do debate, porque desde 2015 para cá, a gente vem seguindo uma visão baseada no tripé macroeconômico, em reformas. Isso não está surtindo o efeito que se espera. Quer dizer, por quê? Porque contemplam, né, questões de curto prazo. E agora, resgatando essa questão do planejamento, né, tendo uma visão mais plural do ponto de vista, né, estrutural, eu acho que a gente pode enxergar melhor, né, os problemas que nós temos, que o Walter, né, tocou sobre o mercado de trabalho, precarização e uma série de outros problemas, como eu falei também da desindustrialização. Não sei o que o Walter acha. Concordo bastante, Rafael. Olha só como que em muitos momentos nós focamos tanto em debater a conjuntura econômica e não a estrutura, como se sempre o debate devesse ser a conjuntura. Olha só nos anos 80. Se a gente pega os jornais da época, o debate é a conjuntura, é a inflação. Claro que são problemas importantes, mas pouco se fala em planejamento. E olha só, em 1980, o Brasil tem a 6ª maior indústria do mundo. É uma indústria maior que da China. Hoje, o Brasil tem a 17ª maior indústria do mundo e a China supera Estados Unidos. Supera todo o PIB da indústria da União Europeia em 50%. Né? Isso é impressionante. Se a gente não debate os aspectos estruturais e importantes questões, né, que nos afetam hoje, que afetam a vida do brasileiro hoje, mas sem essa dimensão do longo prazo, daqui 20 anos, 30 anos, ainda estaremos discutindo, né, importantes questões, mas ficando cada vez mais atrás do restante do mundo. Aquela história, né? Cada década tem seus problemas, né, conjunturais. Década de 80, a gente teve o problema, era a dívida externa, junto com a inflação, depois foi a hiperinflação, agora a bola da vez é crise fiscal. Parece que a gente está sempre discutindo o curto prazo, mas onde a gente quer chegar, a gente nunca acaba deixando para segundo plano, né? Mas voltando nesse assunto, Walter e Rafael, o que vocês entendem, então, para vocês falaram, né, o Walter falou agora do investimento. Como a gente pode fazer para retomar o investimento, para voltar a estar entre os top 10 aí no mundo? Essa questão da taxa de investimento, né, Becker? O que vem acontecendo, né, no Brasil ao longo do tempo? Você tem
por muito tempo, uma taxa de juros, né, bastante alta e que vem estimulando no Brasil muito mais, né, a questão financeira do que, né, o aspecto produtivo. Isso não só no Brasil. Se nós tomarmos por base, né, a chamada terceira revolução industrial, ali no começo da década de 70, que é o avanço da robótica, da informática, da microeletrônica, ao mesmo tempo que isso estava ocorrendo, você tem o quê? Né, uma sofisticação muito grande, né, de produtos financeiros, e isso começa, né, a acirrar cada vez mais o quê? A especulação financeira. Então, se nós observarmos o Brasil a partir de 90, né, você tem as taxas de juros aqui altíssimas que vão levando a economia brasileira, né, cada vez mais para essa esfera financeira em detrimento da questão produtiva. Então, se a gente coloca isso ao lado do que passou a acontecer com a indústria de 90 para cá, isso tem uma relação, né, bastante estreita. Então, eu acho que a recuperação do investimento passa, né, pela reorganização do próprio Estado, através de um planejamento, porque trata-se de gasto público e gasto privado, e condições de financiamento de longo prazo. Né? Isso eu acho que são questões fundamentais. Não sei o que o Walter pensa sobre isso. Eu acrescento, né, um problema que nós temos que colocar, que é uma dificuldade de uma autonomia que nós temos hoje. Né, o Estado brasileiro, num período de globalização, né, globalização produtiva, comercial, financeira, hoje tem uma margem de manobra um pouco mais complicada, né, com a independência do Banco Central, né, as políticas monetárias, né, entra governo e sai governo, né, de linhas diferentes, tem, né, uma dificuldade de ter essa autonomia, de utilizar a política monetária a serviço de um planejamento mais de longo prazo da economia, né, regras fiscais também, né, com trato com a política, né, que complica. Então, temos esse desafio. Né, o Estado tem uma dificuldade hoje de ter esse planejamento. E algo que eu acho que é fundamental e para um debate público é a sociedade direcionar onde que a economia vai crescer, para quais setores. Né? Um país nunca no mundo se desenvolveu exportando galinha, commodity, soja. O produto que a gente mais exporta hoje serve de ração para boi na China, para a China baratear o custo da alimentação, para controlar preços no seu país, e o que eles querem é investir em indústria, tecnologia. Perfeito. Então, até quando, né, nós vamos direcionar as nossas forças produtivas, né, a nossa riqueza que a gente tem? O Brasil tem muita riqueza, né, um dos países com a maior capacidade de geração de alimentos, né, riqueza mineral. E o que a gente está fazendo com isso? Uhum. Alguns poucos estão se apropriando, mas desenvolvendo o país não está. Eu queria acrescentar um aspecto, se me permite, nessa colocação que o Walter faz, né, das nossas commodities. Né? O problema não é ter commodity, né? O problema é ter só commodities. Né? E se a gente pega qualquer experiência de país desenvolvido, nenhum deles prescindiu da indústria como carro-chefe do desenvolvimento. Se a gente volta lá, né, no Caldor, né, a gente vê ali a primeira lei de Caldor, né, quer dizer, quando você tem o aumento, né, da produtividade no setor industrial, certo? Isso aumenta o produto do setor industrial e se irradia para os demais setores, mostrando que a indústria é o motor do crescimento e do desenvolvimento. Né? E nós estamos perdendo, né, o potencial, né, do nosso tecido industrial há muito tempo. Né? Quer dizer, então, hoje, a participação, né, da indústria, a participação relativa da indústria no PIB brasileiro está em 11%, quer dizer, baixíssima. Né? E enquanto, né, o Walter coloca, né, a China, né, cada vez mais investindo no setor de conhecimento, ciência e tecnologia, e o Brasil ficando para trás. Agora, se a gente estivesse falando aqui de um país que não tem potencial do ponto de vista industrial, vá lá, mas o Brasil conseguiu constituir uma parque industrial da América Latina. Né? Quer dizer, então, eu acho que isso é um fator fundamental. E você acha, assim, por exemplo, você que dá aula de desenvolvimento, né, Rafael, essa parte
planejar o desenvolvimento econômico, como a gente concilia essa questão do planejamento com, agora a gente tem, se a gente estava falando antes de pandemia, agora a questão é guerra, então o cenário externo é totalmente desfavorável. Como a gente concilia isso? É possível a gente planejar e ao mesmo tempo apagar incêndios internos e internos? Externos e internos, perdão? A questão, né, quando a gente pensa, né, o impacto, enfim, do cenário externo, né, em relação ao Brasil, é repensar o tipo de inserção, né, que nós fizemos. Eu pegaria da década de 90 para cá, que é uma inserção muito mais baseada, como eu havia falado antes, nessa, né, esfera financeira do que necessariamente na esfera produtiva. Então, pensar, né, o Brasil a partir de um planejamento envolve, né, repensar essa questão do setor industrial. Onde que a gente quer chegar? Quer dizer, nós queremos ser um país único, exclusivamente produtor de commodity, com pouca agregação de valor, e ficar submetido aos ciclos, né, de preço de commodities. Então, quando aumenta o preço de commodity lá fora, a economia brasileira melhora um pouco. Aí, quando você tem, né, os preços caindo, e que são muito determinados pela demanda chinesa, né, quer dizer, a nossa economia encolhe. E aí você olha, né, o setor industrial, enfim, andando cada vez mais para trás. Então, acho que planejar, né, o Brasil é pensar, né, a forma que nós estamos inseridos dentro, né, da economia mundial e os grandes eixos do desenvolvimento, né, Becker? Eu não consigo entender um país que não tem um Ministério do Planejamento. Né? Quer dizer, fica complicado você, enfim, articular os grandes eixos do desenvolvimento, né? Porque a indústria é um pedaço, né, dessa, enfim, né, dessa questão do desenvolvimento, né? Mas você tem uma série de outras esferas, como a saúde, a educação, a infraestrutura, enfim. Né? Então, como pensar em planejamento sem um Ministério do Planejamento? Né? Então, assim, essa questão, né, do setor externo, a gente está, o Walter pode falar mais sobre isso agora, né, sobre os impactos, né, que nós estamos, enfim, sofrendo, e já, né, há um bom tempo no cenário internacional, mas eu digo que repensar o nosso modelo de inserção faz todo sentido, né, dentro de uma estratégia de planejamento nacional. Bom, a questão externa hoje, nós estamos numa grande turbulência, né? E claro que isso nos afeta muito e é importante entender, né, para onde pode se encaminhar o mundo, para justamente saber como que o Brasil pode se inserir. Né? O período de globalização, né, como o Rafael disse, o Brasil se insere numa globalização mundial nos anos 90. A questão não é que a globalização é ruim ou não, é um fato. O problema é como que o Brasil se inseriu. Né? E se inseriu de uma forma que o Brasil pouco se beneficiou. Agora nós podemos inaugurar, não sabemos, vários autores estão discutindo o que é essa guerra na Ucrânia, o que algumas estratégias que vêm da China podem representar em termos de um futuro, né, talvez um pouco diferente. Alguns estão discutindo que talvez os Estados Unidos não queira mais, não seja tão mais interessante uma globalização como ela tem ocorrido até aqui. A China também está buscando utilizar da sua força econômica para ter uma disputa hegemônica com os Estados Unidos. Veja bem, a China já tem um PIB muito próximo ao dos Estados Unidos, só que em termos de moeda, meio de troca e reserva mundial, a China tem 5%. Uhum. E o dólar tem 90%. Né, a última pesquisa que fizeram. E então essa hegemonia do dólar, ela está em disputa. Nunca isso aconteceu, porque durante muito tempo, né, desde Bretton Woods, então durante muito tempo o dólar tem uma hegemonia global, mas com os Estados Unidos não concorrendo, não tendo nenhum outro país, né, perto da sua economia. Hoje temos. Então é um fato inédito. E até onde a China pode ir, o que os Estados Unidos pode fazer para continuar com a sua hegemonia, né? E tudo isso, como que ela pode chegar no Brasil, como que a gente pode pensar sobre isso? Se inaugurarmos um pouco de um mundo mais multipolar, né, isso talvez possa beneficiar.
né, o longo prazo do Brasil. Nós, num mundo muito mais multipolar, como da Primeira até a Segunda Guerra Mundial, foi justamente o período que nós nos industrializamos, onde nós nos inserimos, né, no mundo através não apenas de exportadores de produtos primários. E vocês então estão entendendo, pelo que eu pude perceber, essa crise, então, no fundo, ela pode se tornar uma grande oportunidade, se existir um planejamento, se a gente conseguir extrair, né, que acho que não há dúvida que agora é um novo mundo, nova geopolítica, e a gente vai precisar se inserir nesse novo mundo. Acho que é uma grande chance de a gente conseguir fazer isso, um planejamento, né? Exato. Se a gente olha nesse conflito, enfim, entre a Rússia e a Ucrânia, o que está por trás é um novo desenho, né, de uma nova ordem mundial, de fato. E o que eu percebo, né, não sei se o Walter tem essa mesma impressão, de que grandes, né, potências e outros países cada vez mais, né, estão nesse caminho de estratégias nacionais de desenvolvimento, certo? Ou seja, mecanismos, né, de defesa no sentido de se inserir de uma maneira mais ativa nesse novo mundo que pode vir por aí. Quer dizer, então, diante, né, das condições que a gente tem, né, dentro do Brasil, que é uma indústria que ainda pode ser, né, vamos dizer assim, ser reconstruída com um setor de serviços que ainda é de baixa complexidade, baixa produtividade, mas também que pode ter, né, um avanço. Temos um agronegócio forte. Agora, nós não podemos deixar de lado, né, num momento como esse, certo, a questão de investimento em ciência e tecnologia, né? A gente caminha cada vez mais para uma sociedade do conhecimento. Então, olhar para a questão educacional da maneira, né, que deve, enfim, né, ser feito, né? Então, essas questões a gente não pode descuidar se a gente pensa numa inserção mais ativa dentro de uma nova ordem que pode vir por aí, né? Eu ia comentar justamente isso, ia perguntar para vocês. A gente falou bastante de planejamento, falando de longo prazo, mas no curto prazo, para vocês, quais seriam as saídas para o Brasil? Eu acho que um grande entrave que nós temos hoje é em relação à política monetária, né? A inflação, né, ela está se acelerando, a gente tem um controle, né, algo que é muito importante é um controle, uma âncora das expectativas. O Brasil está com muita dificuldade de trazer uma ancoragem que faça com que as expectativas não coloquem a inflação a cada semana se acelerando, né? O Brasil tem uma peculiaridade, né, alguns chamam de inflação inercial, que faz com que qualquer choque, né, de preço, e esse choque de muitos países é apenas um choque, logo volta. Aqui, às vezes, o choque contribui para que a inflação continue, né, num período muito maior do que poderia. Alguns discutem, por exemplo, Lara Rezende está com essa hipótese, que o aumento da taxa de juros, nesse momento, ao invés de estar controlando a inflação, está contribuindo para que a expectativa ela permaneça, né? Além de dificultar um crescimento produtivo, um crescimento mais robusto da nossa economia, porque a nossa economia ela está com uma fraqueza de demanda muito grande. Sim. A demanda da nossa economia hoje é muito menor do que de 10 anos atrás. Então, uma aceleração de juros, hoje, já com juros, né, alto em relação ao cenário global, para controle de inflação, está prejudicando tanto, né, isso é uma hipótese, a inflação e prejudicando a retomada da economia. Né, acho que isso é um dos pontos centrais para ser debatido. Concordo com o Walter, essa questão da política monetária, e acho importante considerar o seguinte: o Brasil ele vem tratando, né, essa questão da inflação através do aumento da Selic. A gente tem que pensar o seguinte: o modelo de metas de inflação adotado pelo Brasil é um modelo voltado para a inflação de demanda.
né? Quer dizer, e a nossa inflação não é de demanda de nenhuma forma. Ela tem a ver com a questão dos combustíveis, ela tem a ver com os problemas ligados às cadeias produtivas globais, que acabam impactando sobre custo, e com o câmbio que teve, né, uma depreciação bastante grande, se a gente olha, ao longo de todo o ano de 2021 e entrou um pouquinho em 2022. Então, em relação a essa questão, né, do curto prazo, eu acho que aqui no Brasil se pensa única e exclusivamente em estabilidade de preços. Aí eu retomo aqui uma discussão dos pós-keynesianos que pensam a partir do conceito de estabilidade macroeconômica, não apenas estabilidade de preços. Estabilidade macroeconômica visa, sim, a estabilidade de preço, mas junto com, né, produção, emprego e geração de renda. E para isso, Becker, eu acho que poderia, né, se estimular uma discussão aqui no Brasil. Por que não? Por que não? Não sei se eu vou estar, né, cometendo uma heresia aqui, né, repensar ou flexibilizar o modelo de metas de inflação no sentido de ter um ano calendário, de não cumprir a inflação em um ano, e sim em 2. Porque você poderia o quê? Reduzir a taxa de juros e você poderia dar um respiro maior para a questão da produção e do emprego. No campo fiscal, né, eu sou favorável a alguma flexibilização do teto de gasto. Certo? Porque se a gente olha as variáveis pelo lado da demanda, o consumo não vai tirar a gente dessa crise agora. Taxa de juros como está, desemprego alto, certo? E nível de endividamento alto. Então a gente não pode esperar que o consumo, que pesa 70% do PIB, tire a gente dessa situação. Se a gente olha para a taxa de investimento, ela está baixa por quê? Porque as condições de crédito são extremamente complicadas. E as exportações, nós estamos diante de um cenário internacional bastante complicado. Então, também não vai ser pelo lado das exportações que nós sairemos, certo, dessa situação. Então, há possibilidade, sim, de repensar a questão do teto de gastos, certo? Você pode ter metas fiscais, acho que isso, né, é prudente, sim, mas alguma flexibilização que permita gasto público, principalmente na área de infraestrutura, certo? Para começar a gerar um efeito multiplicador sobre o gasto privado. E aí a economia poderia ter um respiro. Né? Concorda, Paulo? Keynesiano. Concordo totalmente. Concordo totalmente. Essas ideias, né, de condução da economia, né, tanto em relação à questão fiscal como em relação à questão monetária, elas estão sendo aplicadas no Brasil desde 2015. Desde 2015. E o que isso está nos levando? Né? Agora mesmo a gente estava até discutindo que eu acho que a teoria ela deve servir a entender a realidade e não o contrário. Né? Se as políticas, se as teorias que estão, né, orientando as nossas políticas nos últimos anos não estão dando certo, olha, talvez seja necessário repensar, né, o modo como a economia ela deve ser conduzida no Brasil. Né, a inflação é um problema muito grande. Né, quando você tem uma renda, né, tão precária, né, em queda, no Brasil como nós temos hoje, fiz um cálculo recentemente que hoje o nosso PIB per capita ele é 14% menor do que de 10 anos atrás. PIB per capita. É uma diferença muito grande. Quando você tem um contingente muito grande de famílias com grande dificuldade, né, em ter empregos com alto salário, né, com uma precarização na informalidade, quando os preços começam a subir, é a grande preocupação. Só que se a economia, se o que o governo pode fazer, né, através do Banco Central, é aumentar a taxa de juros, que faz com que essa família continue com um emprego com baixo rendimento, famílias com alto nível de desemprego. O problema é o conjunto. Né? Então, resumindo, concordo muito com o Rafael, a questão pensar na família, né, no mercado interno. É ele que em conjunto ativa a economia, principalmente em cenários onde crescer via questão externa é difícil. O que sobra é a economia interna. E como vocês enxergam a questão da produtividade?
Que é um tema, acho que importante a gente colocar aqui em pauta, porque falamos do investimento, mas acho que não basta só aumentar o investimento se a produtividade não aumentar. Como no Brasil, a gente tem a produtividade está em queda no Brasil, né? Como vocês enxergam isso? Como a gente faz para aumentar a produtividade? Então, hoje mesmo, né, eu li um trabalho do Cláudio Considera, lá da GV do Rio, exatamente sobre essa questão da queda da produtividade no setor industrial, que leva conjuntamente a queda tanto para trás como para frente, o setor primário, né, e o setor terciário. Falar em aumentar, né, a produtividade, né, no Brasil passa, né, muito por essa questão, né, da mão de obra qualificada, né? Você ter, enfim, desde do ensino básico, né, até as universidades, um ensino cada vez mais forte. Uma outra questão também, quando a gente fala não só da produtividade, né, do fator trabalho, mas quando a gente pega, por exemplo, ligada ao estoque de capital. Isso é fundamental, né, Becker? Eu já falei anteriormente, a questão do gasto em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, se a gente olha isso em proporção do PIB, é baixíssimo, comparado a países que enfim, não têm o potencial econômico que o Brasil tem e acabam investindo muito mais, né, em pesquisa e desenvolvimento, que pode gerar inovação tecnológica, né? Enfim, e gerar ganhos aí de produtividade, seja para o setor industrial, seja no setor de serviços. A gente tem no Brasil ilhas de excelência, como, por exemplo, né, se a gente pega a questão do ITA, se a gente pega, por exemplo, a Embrapa, se a gente pega, por exemplo, a área do ICB da USP, né? Quer dizer, que são algumas áreas fortíssimas na área que investem em ciência e tecnologia, mas são o quê? Né? Poucas, enfim, áreas, né, diante de um país enorme, certo? Com disparidades regionais brutais, só que a gente tem gente muito boa, né, em todos os cantos do Brasil, universidades boas. Então, eu concordo muito, né, com aquele conceito que os neo-schumpeterianos utilizam de sistemas nacionais de inovação, né? Então, o que são sistemas nacionais de inovação? É uma articulação entre governo, a partir de um planejamento, iniciativa privada, universidades e institutos de pesquisa. Então, quanto a gente poderia estar fazendo com, né, um planejamento, enfim, com essa relação estabelecida, né, entre esses atores todos sociais que eu acabei de mencionar, no sentido de intensificar a produtividade. Acho que é mais ou menos por aí, né? Concordo, Eu vou por um caminho talvez um pouco diferente, mas concordo com o que nós temos que fazer. Tem muitos bons estudos no Brasil, né, e no mundo todo, na verdade, que mostram o quanto que o aumento da produtividade é crucial para uma retomada de crescimento e que a produtividade está muito atrelada a uma base educacional. Gosto um pouco de inverter também o raciocínio, porque se a economia não cresce, isso é um desincentivo para a própria educação e pesquisa no país. Né? Olha só o que estamos acontecendo. Nós temos muitos pesquisadores, muitas pessoas que foram formadas, né, através de um investimento científico que nós tivemos na década passada, mas novamente no mercado de trabalho desestruturado, onde um pesquisador em genética não encontra emprego, ele é produtivo na área dele, se ele tiver essa oportunidade, né? Do que adianta? Né? Eu acho que o Schumpeter que falava, se todo mundo numa cidade virar doutor, alguém, se a estrutura de oferta não mudar, né, alguém vai ter que ocupar, vai fazer um doutor, um médico, vai ser o padeiro, vai ser o lixeiro. Então, você precisa de incentivos para a educação. Tem que incentivar as pessoas, né? Não apenas criando universidades, investindo em tecnologia e inovação, mas que isso seja acompanhado de um plano maior. Novamente, parece que o que nos, né, une todos os elementos é o planejamento, porque todas essas questões têm que andar em conjunto. Né? Investimento em educação, tecnologia e inovação tem que ocorrer em conjunto com uma retomada de crescimento, com uma estruturação no mercado de trabalho. E aí, investir em política social. Política social contribui para a geração de renda,
contribui para a tecnologia, porque você investir em saúde é investir em tecnologia. Você vai investir em saúde, você está gerando emprego. Né? Você está investindo em educação, você está construindo escola. Você está contratando professor, você está dando salário. Você está criando uma oportunidade de um emprego lá na frente para quem está acompanhando todo esse desenrolar. E a gente tem um tema que eu lembrei agora também, que acho que é importante, além da produtividade, da educação, como vocês estavam dizendo, mas tem a questão também dos gargalos de infraestrutura, que são crônicos no Brasil, não é de hoje. Eu acho que se a gente não melhorar nesse aspecto, todo o desenvolvimento, todo o nosso planejamento fica comprometido. E a pergunta que eu faço para vocês é, quem deveria, do ponto de vista de vocês, conduzir esse ressurgimento da infraestrutura no Brasil? Qual o papel que o setor privado tem nesse aspecto e qual o papel que o setor público tem nesse objetivo? Eu vejo da seguinte forma, você pensar em infraestrutura, acho que o planejamento deve partir, obviamente, do Estado, ao meu ver. Né? Agora, claro que você não precisa ter único e exclusivamente o Estado em todas as frentes. Né? Você pode e tem esquemas de concessão, PPP, né, parceria pública e privada, que podem e devem ser estimulados. Agora, isso, né, de repensar o setor de infraestrutura, os vários gargalos que a gente tem, é fundamental. Porque quando a gente fala, né, por exemplo, da retomada do setor industrial, o Brasil, com essa dimensão continental, transporte é praticamente rodoviário, então o custo disso é exorbitante se a gente para pensar. Então, se você for pensar em algo, né, de expandir indústria para tentar, né, expandir manufatura, tentar exportar manufatura, quer dizer, você vai ter que pensar, né, também no setor de transporte. Então, não só isso, uma outra questão que eu acho fundamental e tem a ver com o que o Walter falou, né, da área de saúde. Poxa, o Brasil tem um déficit, por exemplo, em tratamento de esgoto, que é brutal. Isso é uma fonte, né, de doença absurda. Né? Então, quer dizer, aí você tem também a questão, né, habitacional no Brasil. O Brasil tem um déficit habitacional absurdo também. Né? Então, a gente olha São Paulo, cada vez mais pessoas morando, né, nas ruas, e é uma área que, além, em primeiro lugar, do apelo social, né, essa questão de você reduzir o déficit habitacional, é uma área de geração de emprego e renda, né, enorme também, de criação de emprego, de geração de renda, né, que pode ajudar a estruturar o mercado interno. Então, assim, eu vejo que o projeto, né, dentro de um planejamento, parte do Estado, mas você pode, enfim, ter várias articulações e deve ter com a iniciativa privada. Né? Sim, essa articulação do Estado, né, com o mercado privado, que é muito importante. Né? O Estado ele não tem condições de fazer tudo sozinho, né? Nem a sociedade deve atribuir esse papel. A questão é como que incentiva, como que orienta, como que faz com que o interesse, né, do capital, né, possa coincidir com o interesse da nação. Uhum. Né? Muitas vezes ela pode, sim, coincidir. Uma realidade hoje, retomando algo que a gente estava falando agora mesmo, dessa inserção do Brasil, né, nos anos 90, mudou muito a estrutura, né, dos ativos das grandes corporações brasileiras. As grandes corporações brasileiras são investidores financeiros, e não só no Brasil. E o que isso muda, o que isso tem a ver? Faz com que, muitas vezes, corporações industriais tenham pouco interesse concreto em questões da industrialização brasileira. Por quê? Porque consegue ter retornos de diversas formas distintas. Né? Então, você consegue, através do Estado, mudar o incentivo. Fazer com que uma grande corporação seja incentivada a criar novas plantas, investir, inovar. Né? Se uma empresa tem esse incentivo, se ela faz, ela tem uma contribuição para o interesse nacional muito maior do que se ela aplica o mesmo montante, né, num ativo financeiro, principalmente se não é no Brasil.
Olha, ótimo. A gente já tem aqui, me avisaram, a gente já está com mais de 40 minutos aí de bate-papo. Acho que vamos ter uma segunda leva, né? Foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro bate-papo do Strong On. E só agradeço aos professores, agradeço o Walter, agradeço o Rafael pela gentileza. E eu termino com uma lembrança da faculdade para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Que todos tenham gostado. Gostei bastante, acho fundamental a gente fazer sempre, né, enfim, esses debates, que eu acho que é importante para pensar o país, estimular os alunos também, né? É isso, né? O meio acadêmico funciona dessa maneira, né? Acho que tem que ser por aí. Exatamente, eu acho que sem debate, né, sem colocar essas visões que nós temos, às vezes diferentes, às vezes concordando, né, tomara que tenha alunos, professores que pensem diferente, que nos encontrem. Perfeito. Mas essa iniciativa da faculdade de trazer o debate, valorizar, principalmente esse ano, que é muito importante, né, de grande mudança na economia mundial e brasileira, a faculdade está de parabéns. Obrigado a todos. Até a próxima conversa.